Tinha uma versão de você que não pedia permissão para existir, que ria alto sem se preocupar com o que iam pensar, que chorava sem vergonha, que falava o que sentia sem calcular cada palavra antes, que era estranha, intensa, sensível, barulhenta ou quieta demais e não via problema nisso. Essa versão existiu. Você foi essa pessoa. E em algum momento, talvez você lembre, talvez não, algo aconteceu. Alguém riu de você. Alguém disse que era demais, que era de menos, que precisava se comportar, crescer, parar de ser tão sensível, parar de ser tão isso, parar de ser tão aquilo. E você aprendeu. Aprendeu que ser você custava caro e que ser o que os outros esperavam era mais seguro. A psicologia tem um nome para esse momento. Donald Winnicott, pediatra e psicanalista britânico, chamava de falso self, a versão de nós que construímos para sobreviver ao ambiente, para ser aceito, amado, aprovado. Não é fraqueza, é inteligência de sobrevivência. Uma criança que aprende que chorar irrita os pais, para de chorar. Uma criança que aprende que ser animada demais constrange os adultos, se apaga. Uma criança que aprende que suas opiniões não importam, para de ter opiniões, ou aprende a tê-las em silêncio. O problema não é que isso aconteceu. O problema é que a maioria das pessoas nunca percebe que ainda está fazendo isso, décadas depois, ainda se apagando, ainda se encolhendo, ainda pedindo permissão para existir do jeito que é. Pensa comigo por um segundo. Quantas vezes hoje você disse o que achava, ou o que achava que era esperado ouvir? Quantas vezes você riu de algo que não achou engraçado? Concordou com algo que discordava? Ficou quieto quando queria falar? Falou quando queria ficar quieto? Quantas vezes você se moldou ao ambiente antes mesmo de perceber que estava fazendo isso? Não é culpa sua. Foi o que te ensinaram. Foi o preço que aprendeu a pagar para ser aceito. Mas tem um custo acumulado nisso que ninguém te avisou. Porque cada vez que você esconde quem você é para ser aceito, você manda uma mensagem para o fundo de si mesmo. O que eu sou não é suficiente. O que eu sinto não importa. Eu preciso ser diferente para merecer espaço. E essa mensagem, repetida por anos, vira crença, vira identidade, vira a voz dentro de você que aparece toda vez que você tenta ser você de verdade. E sussurra: cuidado, isso é demais. Você vai assustar as pessoas, vai decepcionar, vai ficar sozinho. Jung chamava a parte que escondemos de sombra, não o lado mal de nós, mas o lado esquecido. O que foi reprimido, negado, enterrado porque não cabia na versão aprovada de nós mesmos. E a sombra não some. Ela aparece de outras formas. Na raiva que explode do nada. Na tristeza que não tem explicação. Na sensação de vazio mesmo quando tudo está bem. Na inveja de pessoas que parecem livres para ser quem são. No cansaço profundo de se manter sendo quem você não é. Você não está quebrado. Você está carregando uma versão de si mesmo que nunca foi sua de verdade. E agora a parte mais importante desse vídeo. Porque não vim só falar sobre a ferida. Vim falar sobre o caminho de volta. Voltar para si mesmo não é um evento, não é uma virada de chave. É um processo lento, gentil, corajoso, de ir se permitindo ser você em doses pequenas, até que isso vire o seu normal de novo. O primeiro passo é observar sem se julgar. Comece a notar os momentos em que você se apaga. Não para se criticar, mas para se conhecer. Quando você concorda sem concordar. Quando você some numa conversa. Quando você sente que precisa ser menor para que os outros se sintam maiores. Só observa, sem julgamento. Isso já é um ato enorme de autoconhecimento. O segundo passo é se perguntar o que você realmente sente, antes de perguntar o que os outros esperam, antes de responder, antes de reagir, antes de se moldar.
Pare um segundo e pergunte para você mesmo: o que eu sinto sobre isso? Não o que devo sentir, não o que é esperado. O que eu de fato sinto? Essa pergunta simples, feita com regularidade, começa a reconectar você com uma voz que ficou muito tempo em silêncio. O terceiro passo é se permitir ser inconveniente. Isso vai soar estranho, mas é libertador. Discordar uma vez sem pedir desculpa depois. Dizer não sem inventar justificativa. Sentir raiva sem se envergonhar dela imediatamente. Chorar na frente de alguém sem minimizar com desculpa, tô sendo dramático. Você não precisa ser conveniente para todo mundo o tempo todo. Pessoas reais, relações reais, te aguentam inteiro. Não só a versão editada de você. O quarto passo é buscar espaços onde você possa ser você. Terapia, se for possível. Mas também, amizades onde você não precisa se filtrar. Leituras que validam o que você sente. Conteúdos que te fazem pensar, não que te entorpecem. Momentos de silêncio onde você se ouve sem a interferência do mundo. Você precisa de ambientes que nutram quem você é, não que exijam que você seja outro. E o quinto passo, talvez o mais difícil, é ter compaixão pelo dia em que você aprendeu a se esconder. Você não traiu a si mesmo por fraqueza. Você se protegeu da única forma que sabia. Uma criança que aprende a se apagar para sobreviver não merece julgamento, merece cuidado. E o adulto que você é hoje pode oferecer exatamente isso para aquela criança. A garantia de que agora é seguro, que agora você pode se permitir existir, que agora você tem escolha. Existe uma versão de você que não foi embora. Ela só aprendeu a esperar. Ela está esperando que você pare de pedir permissão para existir. Que você pare de se desculpar por ser quem você é. Que você olhe para ela com gentileza, com paciência, com coragem e diga: pode voltar. Eu aprendi que você não é demais. Você é exatamente o suficiente. Esse reencontro não acontece de uma vez, mas acontece a cada pequena escolha de ser honesto. A cada momento em que você escolhe a sua verdade em vez da aprovação. A cada vez que você para, respira e pergunta: o que eu realmente sinto? Você não precisa se reinventar. Você precisa se lembrar. Tornar-se o que se é realmente é a maior conquista que um ser humano pode alcançar. Carl Jung. Se esse vídeo tocou em você, me conta nos comentários. Qual foi o momento em que você aprendeu a se esconder? Esse espaço é seguro. E a sua canal História pode ser exatamente o que alguém aqui precisava ler hoje. Se inscreve no canal. Toda semana um vídeo sobre tudo que a gente sente, mas raramente consegue nomear. Feet of flame. Every scar reminds me why I came.